A maioria das pessoas que não conhecem a Deus, mas se consideram espirituais porque, de uma forma ou de outra, tiveram contato com o mundo do reino invisível, o mundo dos espíritos. Na verdade, essas pessoas tiveram contato com o mundo satânico dos espíritos. Porque tiveram contato com esse mundo, essas pessoas se consideram espirituais, ou se consideram elevadas espiritualmente, mas não são. Isso é um engano e quem controla esse reino, quer que essas pessoas pensem que são elevadas porque tiveram contato com o reino espiritual das trevas. A Bíblia não vai mudar porque existem pessoas que não creem nela. Ela, a Bíblia, também não se adequa aos padrões humanos só porque esses vivem uma filosofia de vida e acreditam que todos são iguais. Como criaturas, sim, todos são iguais. Como filhos escolhidos, aqueles que escolheram servir a Deus com sua vida, é aí que começam e terminam todas as distinções humanas. Quando você lê, por exemplo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. O que lhe vem à mente? Um homem vestindo uma armadura, pronto para um combate, corpo a corpo? É mais ou menos isso que se passa. Porém, esse combate é mais violento e acontece na dimensão do espírito. Nenhum ser humano na face da Terra está apto a combater esse combate por sua própria capacidade humana. Somente aquele que está revestido do sangue de Jesus, que batalha em nome de Jesus, tem aptidão para vencer esse combate. Nenhum contato travado no reino espiritual é inocente e simples. Tudo tem uma consequência, pois geralmente, as pessoas comuns não sabem no que estão entrando e com o que estão lidando. Há um fascínio pelo oculto e isso atrai as pessoas. Quando uma pessoa se torna crente em Jesus, estuda a Bíblia com afinco e dedicação, pedindo a Deus que se revele pela palavra, então, as cortinas que cobriam esse mundo começam a se abrir e a pessoa passa a entender contra quem está lutando. Veja o que diz o texto de Efésios: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Se você estiver ouvindo esse pequeno livro narrado, e deseja, de verdade, conhecer mais sobre o reino espiritual, ore e peça a Deus que te permita entender os textos aqui mencionados. Deus deseja que todo aquele que se aproxima dele, seja salvo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. No versículo de Efésios 6,12, citado acima, o texto é claro. Na Bíblia, o termo principado é utilizado para se referir a uma ordem ou categoria de seres espirituais. Em algumas traduções, o termo pode aparecer como principados ou príncipes. Essa terminologia é frequentemente encontrada no Novo Testamento, especialmente nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nos textos bíblicos, os principados são mencionados como sendo parte da hierarquia espiritual. Eles são geralmente associados a poderes espirituais malignos que exercem influência sobre determinadas regiões, nações ou aspectos do mundo. Esses principados são considerados como forças espirituais que operam sob a autoridade de Satanás, o adversário espiritual das nossas almas. A menção aos principados está associada à batalha espiritual e ao conflito entre o bem e o mal, destacando a importância da armadura espiritual e da proteção divina para enfrentar essas forças espirituais malignas. Potestade se refere àqueles que exercem direito de poder sobre um lugar, região ou situação. Nenhuma dessas situações religiosas no meio pentecostal tem, de fato, poder contra entidades espirituais. Não é dever da igreja subjugar os espíritos. Quando a igreja subjuga, é por causa do poder de Deus, não de um homem que se denomine poderoso em nome de Deus. Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. A igreja fiel tem poder, pela oração, para subjugar os espíritos. Contudo, há batalhas espirituais que somente são vencidas pelo jejum e oração. O homem lida somente com aquilo que lhe é permitido lidar. Demônios são entidades espirituais que se utilizam das mais várias formas para enganar as pessoas e conduzi-las às experiências no espírito. Sem o dom de discernimento, a pessoa tende a acreditar que está vivenciando uma experiência com Deus. Na verdade, ela está tendo uma experiência com demônios e espíritos demoníacos. Em 2 Coríntios 11:14, lemos: sobrescrito uma e não é maravilha,
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. No versículo anterior, o apóstolo Paulo fala dos homens falsos e mentirosos que se transfiguram em homens de Deus, mas não são. O próprio Satanás e diabo se disfarça de anjo e assim, muitos, pensando estarem tendo uma experiência espiritual com Deus, estão tendo uma experiência espiritual com o inferno. É impossível alguém dizer que crê em Deus e não crer em seu Filho Jesus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João 5,10 Os próprios seres espirituais são obrigados a se sujeitarem ao poderoso nome de Jesus. Não existe poder abaixo ou acima do nome de Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Filipenses 2,10. Nem toda batalha espiritual será apocalíptica e catastrófica. Algumas são silenciosas e acontecem, em sua maioria, no âmbito do pensamento. Antes, porém, quero falar-lhes sobre o que é a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, sobrescrito uma tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:13-18. A armadura é espiritual e sua função é proteger o corpo espiritual que se estende ao corpo físico e emoções. Ela é um traje espiritual completo. Começa no corpo, lombos, peito, cabeça, cintura, escudo, pés e a espada poderosa que é a palavra de Deus. Se a pessoa não tiver entendimento disso, ela andará desprotegida e vulnerável aos ataques. Sabe aquele sentimento de depressão? Ataque espiritual. Sabe aquela doença que insiste em afligir seu corpo? Ataque espiritual. Sabe os conflitos constantes no trabalho ou em casa? Batalha espiritual. Sabe o pensamento suicida? Ataque espiritual. Sabe o uso de drogas? Ataque espiritual. Sabe o adultério e a prostituição dentro da igreja? Ataque espiritual em pessoas que simplesmente se esqueceram de se revestirem da armadura de Deus. Um jovem casal. Ele, baterista, ela do grupo de louvor. Dentro de casa, vivem um conflito. Eles não têm relação íntima de casal. Ele então, instala o Badu, um site de encontros e começa a curtir as fotos das mulheres. Não vou trair minha esposa, pensa ele. O que ele não sabe, é que já está traindo e, o que também não sabe, é que o laço está sendo feito para, no tempo certo, o nó ser dado. Isso funciona assim. Toda vez que ele, o marido, pega o celular, entra no aplicativo de relacionamento só para, entre aspas, curtir fotos de mulheres, esse homem está sob influência espiritual satânica. Ele não pode perceber por que os demônios nunca, jamais, se mostram como são, no meio da sedução. Quando esse baterista e sua esposa estão na igreja, louvando e adorando a Deus, com um grupo de louvor, o louvor está contaminado.